Tá rolando, né? Tá rolando, mas tá lá na frente. Isso. É, É, posso começar já? pode começar. Então, como eu não sabia exatamente qual ia ser o background do pessoal que estava vendo, eu tentei fazer uma apresentação meio para toda a família, assim, Uhum. passando superficialmente pelos vários dos conceitos que a gente precisa para entender o que é que eu estou fazendo dentro do contexto. Se ficar muito básico, acho que vai ser curto. Então a gente tem tempo para tem slides extras assim, se vocês quiserem ver mais física e mais conta, mas eu tô bem Não, eu, passando pelos sinceramente, acho melhor conceitos. você falar no nível introdutório mesmo. É, é. Feliz de saber que eu vou poder entender. Eu tô bem assim, eu expliquei para minha mãe. Ela entendeu. Então achei. Ótimo, você tem biólogo aqui também. Pronto, é isso. Ótimo. Então, começando pelo título complicado, né? O projeto da gente envolve fazer grupos de normalização em dado de spike de rato, um grupo de normalização fenomenológico. Mas aí, antes da gente entrar literalmente no método, eu queria introduzir um pouquinho, né, a hipótese que a gente está explorando, né, tipo, qual é o problema que o pessoal está tentando resolver, que é o da criticalidade no cérebro, tá? Que é uma história que começou há mais ou menos uns 20 anos atrás, com um pessoal que encontrou, estudando fatiazinha de córtex in vitro, medindo a atividade elétrica, eles viram os padrões na atividade elétrica que lembravam, sinalizava que a dinâmica que estava acontecendo ali podia estar numa transição de fase, no ponto crítico entre uma fase e outra. Aí, beleza, vamos com mais calma ainda perguntar, beleza, o que é criticalidade? Eu acho que o exemplo mais fácil para ver isso é o brinquedo favorito lá da mecânica estatística, que é o modelo de Easy, né? E aí, esse modelo basicamente é assim, você vai ter uma rede bem grande com várias partículas, todas elas têm um momentozinho magnético, ele pode estar para cima, ele pode estar para baixo. Eles interagem com seus vizinhos, né? Um vizinho quando troca de lado, ele tenta puxar o outro junto, e tem uma temperatura naquilo tudo ali que tenta desordenar a coisa toda, certo? E aí, dependendo dessa temperatura, que é o nosso parâmetrozinho que a gente controla, para baixo e para cima, né? Se ela importar pouco, a vontade deles de se ordenarem vai ser maior e você fica com esse caso que você está vendo lá embaixo. No outro extremo, se ela for muito alta, a desordem vai mandar no sistema todo muito mais do que qualquer outra coisa. E aí você tem, exatamente no meio do caminho, você vai ter um ponto em que isso está perfeitamente balanceado, assim, sabe? E esse ponto é especial, entre vários outros motivos. Eu vou falar só um para botar nossa história para frente aqui. Que quando você mede as flutuações na atividade, que você vê exatamente em cima desse ponto, a gente tem uma estatística específica. Tem uma lei de potência ali que desce caindo e a correlação efetiva que você tem entre as partículas da rede, ela vai crescendo, 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 até ficar do tamanho do sistema todo. E isso a, dá para a gente uma propriedade que a gente chama de estatística invariante por escala. Tá? O que é uma coisa ser invariante por escala? Eu gosto muito dessa imagem daqui, né? Que é, enfim, roubada do Mauro, inclusive. Que ele sempre pergunta pro pessoal, tá, gente? Olha para essas duas figuras aí e tenta dizer qual é o tamanho dessa pedra. Olha para as ranhuras aí, vê, dá uma olhada. Tipo assim, ela é do tamanho da sua mão? Ela é do tamanho de uma montanha? O que é que ela é? E a resposta é que você simplesmente não consegue dizer, né? Tipo assim, eu vou passar aqui e você vê que a pedra de cima, na verdade, essa coisinha preta ali é a lente da câmera, do cara que tirou a foto, né? É uma pedra meio do tamanho dele, assim. A pedra que está embaixo, ela é literalmente uma montanha. O cara tá ali embaixo, Uhum. né? Então, tudo isso para dizer é que
assim como as ranhuras de um sedimento qualquer, quando você está num ponto crítico e tem invariância por escala, você não consegue falar, você perde a noção das coisas que geralmente a gente fala na física, por exemplo, tipo assim, qual é o tamanho médio de uma flutuação, qual é o tamanho que ela costuma ter, sabe? Tipo, média mais ou menos desvio padrão, isso deixa de fazer sentido, assim. Porque, bom, o nome sugere um pouco, né? Você muda de escala e você continua invariante, tá? E aí você pode perguntar, beleza, isso é legal e tal, é bem fractal, é bem bonito, mas o que que isso tem a ver com o cérebro, né? Por que que um cérebro teria isso para operar, assim? E a ideia é que você pensa, por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos, o pessoal foi juntando, né, motivos e, enfim, encontrando resultados para justificar esse tipo de coisa aparecer no sistema tipo cérebro. Eu vou mencionar um, que eu acho que é mais é fácil e faz sentido, sim. A ideia é que se você pensar, por exemplo, em como você quer, por exemplo, administrar estímulos que chegam até você, tá? Se você tem uma coisa subcrítica, que é totalmente desordenada e ninguém conversa bem com ninguém, você vai chegar a um estímulo, você não vai conseguir propagar ele para lugar nenhum, você não vai conseguir fazer nada com ele, certo? Se você está no outro extremo e todo mundo está totalmente... Ah, é o do Matheus, eu acho. Ah, tá. Espera. Acho que... inclusive, aproveitando, se vocês quiserem falar qualquer coisa, pode falar, tá? Não precisa... Beleza. Fique à vontade aí para dar pitaco tanto que quiser. Tá, mas vamos lá. Você tem um extremo. No outro extremo, se você literalmente desse qualquer estímulo e ele se propagasse em todas as redes enfim, disparasse todos os neurônios para sempre sem parar, você também não ia conseguir processar estímulo nenhum. E aí a ideia é que você está na transição de fase entre uma coisa e outra, lhe daria o ponto ótimo, sabe? O lugar exato em que você consegue processar essa informação de um jeito eficiente, tá? Essa também é outra história longa, mas é só para a gente ir ganhando um pouquinho de contexto. Então vamos lá. Isso é muito legal, mas vamos lá. O modelo de Ising foi feito por físicos para estudar ímãs e tudo mais, e ele é uma rede regular de partículas simples e assim, as coisas que a gente aprende na mecânica estatística tem muito problema para você conseguir passar para sistema biológico, assim, porque tudo que seria o pesadelo de um teórico vai estar lá, assim. Então você tem interação de longa distância, você tem geometrias estranhas. Se você quer comparar com um experimento, você geralmente tem uma subamostragem enorme, a não ser que você esteja trabalhando com segurança. E aí fica praticamente impossível você escrever na mão, analiticamente, as coisas que você queria escrever para estudar, por exemplo, transição de fase, né? No cérebro. É meio em comparação, enfim. Quando você tenta conversar com um físico que não é de neuro da área, dá uma sensação de você estar meio na mata fechada mesmo, assim, você não sabe muito para onde ir, assim, sabe? Tipo, qualquer passo pro lado não sei mais nada que está acontecendo, né? Mas aí, há uns 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, na verdade, um grupo lá do Bialek, com a aluna dele, a Mechulan, e grande elenco lá, eles têm um grupo experimental massa, eles desenvolveram um método de grupo de renormalização fenomenológico que consegue fazer uma análise dessas de mecânica estatística que eu vou falar daqui a pouco, ah, sem você precisar escrever modelo e fazer nenhuma conta analítica. Tá? E aí, qual é a ideia desse método? Né? Que o grupo de normalização clássico ele é assim. Volta lá para o nosso modelo de Ising. Imagina as nossas variáveis para cima e para baixo. Tal. E aí, a gente está procurando aquela invariância por escala, né?
a gente vai fazer isso de um jeito bem literal. A gente vai pegar as coisas numa escala e vai mudar ela, literalmente. Tipo, você pode imaginar, por exemplo, pega uma pequena vizinhançazinha, um grupinho de spins, de, de variáveis que você tem, escolhe uma regra, sei lá, faz uma democracia aí, pega, se tiver mais para cima naquele quadrado de 9, na próxima rodada ele é para cima, tá? E aí ele vai estar numa configuração, você vai refazer ele, tipo, você deu meio que um zoom out assim, você baixou sua resolução, você está jogando uns detalhes microscópicos aí para debaixo do tapete. E se por um acaso, de fato, você estiver numa região, num estado que foi invariante por escala, você vai voltar para a mesma. A sua configuração não vai mudar. A sua estatística, as coisas que você tem como medir, elas vão ter o mesmo padrão de antes. Escalado, mas o mesmo padrão. E aí o que, é que você faz? Ah, tenta fazer isso de novo. Sabe? Você reescala. E aí, no ponto crítico, você vai ter exatamente o mesmo padrão de novo, porque não adianta você mudar de escala uma coisa que é invariante por escala. E aí você pode fazer isso, repetir, 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 não importa quantas vezes você faça isso, você vai chegar sempre no mesmo lugar, sabe? E aí a ideia é essa. E além desse método ser meio padrão ouro, assim, é a teoria de grande sucesso que a gente tem assim, em transição de fase. Então isso, sei lá, é legal tentar transportar isso para o contexto da gente. Também tem um gostinho bom, assim, no fundo, teoricamente falando, no sentido de que, por exemplo, você está progressivamente fazendo um jeito mais simples de descrever o sistema que você tem. E é bom, assim, eu sinto como uma mensagem boa, no sentido de, por exemplo, seria muito ruim se a gente precisasse usar todos os 2 elevado a n graus de liberdade de todos os neurônios que você tem para descrever um sistema biológico. Ia ser bem impraticável, assim, né? Então, a ideia de você conseguir tentar encontrar jeitos, modelos mais simples que capturam o que é essencial no dado que você tem, sei lá, no sistema que você tem, é uma coisa interessante, assim, pra gente, né? Só que aí, de novo, voltando pro problema que a gente tem. A gente não está com uma rede quadrada de coisinhas que estão para cima ou para baixo. A gente tem um sistema neuronal. Ele é complicado, ele não vai ter nada regular, não vai ter nada quadrado. Isso deixa a intuição um pouquinho mais difícil de aplicar, né? Aí como foi que eles resolveram esse problema? No lugar de você olhar para os seus vizinhos espacialmente falando, você olha para o neurônio, o spin que está do lado e junta eles, você vai pegar a matriz de correlação do dado que você tem. Por enquanto a gente não precisa pensar qual é o dado, mas assim, você tem um dado, você vai ter variáveis, sets temporais, e aí você pode calcular a matriz de correlação de todo mundo com todo mundo. Certo? E aí, quem é que vão ser os seus vizinhos, que nem no caso anterior? Agora vai ser as suas variáveis que tiverem mais correlação. Então você escolhe o par que for mais correlacionado de todos e você junta eles. No caso da gente, a gente está literalmente só somando eles. Você soma uma série temporal na outra. E aí você vai repetindo isso, tanto que você puder, né? Dando um exemplo visual aqui, né? Sei lá, você tem uma série temporal aqui, você tem eventos chegando em tempos específicos, e aí você vai. Os dois de baixo, eles são literalmente iguais. Na próxima rodada eles vão estar juntos. E aí você vai repetindo isso com todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você vai acabar com metade do que você tinha antes. Só que agora cada variável são grupos de 2. E você repete esse processo. E aí depois de tantas interações, de k interações, você vai ter n dividido por 2 elevado a k de variáveis. E cada uma delas vai ser um cluster de 2 elevado a k variáveis. Eu posso fazer uma Beleza? pergunta agora? Pode? Nesse procedimento, assim, você passou de, sei lá, N estados para N sub 4 estados. Certo. Existe algum tipo de peso estatístico, alguma coisa que está associada a quão fortemente correlacionado os estados que você agrupou estão? Então, se eu tenho 4 estados idênticos e 4 estados que são só parecidos, eles têm pesos diferentes ou eles entram com o mesmo peso? Não, não. Por enquanto é o mesmo peso. Tá.
O que eu acho, comentando um pouquinho sobre isso, assim, né? É que como tem uma lição de moral, assim, do RG tradicional, de que a regra específica, no final das contas, né, depois de você repetir várias vezes, ela não deveria importar. Aí Aham, eu acho que ninguém ainda se deu muito o trabalho de entendi. botar lá a mão e testar. E se a regrinha fosse assim, e se a regrinha fosse assado, sabe? Uhum. Mas eu acho que é uma coisa interessante, é uma coisa que literalmente todo mundo me pergunta todas as vezes que eu apresento. Então, assim, alguém, se não eu, mas alguém podia fazer isso em algum momento, né? Tá bom. Mas vamos lá. Só para dar um pouquinho a cara da coisa, né? Eu vou tô plotando a matriz de correlação do dado da gente aqui, passando na medida que você vai iterando o processo, né? Você vai granularizando a coisa assim. E aí você vai vendo uma estruturazinha, mas enfim, isso é só um visual. Tá? Aí, vamos lá. O dado que a gente vai fazer isso, o pessoal lá ele fez com spike de cálcio. É um setup um pouco diferente do nosso. A gente usa silicon probes, que o que é? Você pega o rato, anestesia ele, são ratos, você anestesia ele, coloca a probe lá em V1 e você deixa registrando várias horas, tá? O motivo do pessoal usar a uretana, pelo que eu entendi, é que você consegue ter uma anestesia estável por muito tempo. Então, se fosse outra anestesia, o protocolo ia ser mais complicado para você fazer um registro longo desse jeito. E aí, como a gente precisa agrupar pares e repetir isso várias vezes, eu botei um sarrafo aí de pelo menos 256 neurônios registrados, assim. Porque senão a gente ia ficar sem neurônio para parear depois de um tempo, né? E aí o dado da gente é binarizado, né, com um bin específico. Então, só para ter a cara aí de como seria um dado. Isso é um raster plot, para quem nunca viu. O eixo vertical é o neurônio e horizontal é o tempo. Então, cada vez que ele dispara, você bota um pontinho. Isso aí cada cor é um momento diferente, assim, do dado, assim, sabe? Tem horas que ele fica mais coordenado, alinhado, tem horas que ele é mais desordenado. Isso vai importar daqui a pouco. Mas então, vamos lá. A gente faz esse procedimento. E o que acontece é que, assim, se você tivesse literalmente só somando e agrupando um monte de variável que não tem nenhuma correlação, e fosse todo mundo independente, pelo teorema do limite central, você eventualmente ia chegar no gaussiano, né? Imagina, não é uma série Aham. temporal, é só um número, mas sei lá, você junta a altura de todos os brasileiros sucessivamente, você vai chegar na curva normal. Não tem muito o que você fazer. Então você teria o quê? Nesse caso seria um processo de Wiener. O que é um É, processo de Wiener? a sua série temporal seria tipo um processo estocástico e um processo de Wiener. Isso. Tá. Se elas fossem processos estocásticos independentes, você vai cair numa gaussiana. Aham. E aí, a, eu vou mostrar isso. Eu estou calculando a distribuição de atividade do meu neurônio em cada etapa dessa que eu faço. Eu tô calculando várias coisas, na verdade. Eu estou usando essa porque eu acho que ela é mais central e explicativa para a narrativa que eu quero fazer agora. Uhum. Mas, enfim. Então, você tem, por exemplo, se eu embaralho os dados, faço um surrogado, né? Você cai numa coisa dessa, efetivamente. Assim, tá? O que Então, está no eixo Y aí? no eixo Y é a densidade de probabilidade. Eu acho que eu posso ter cortado quando eu copiei sem querer o nome. Aham. Mas a densidade de probabilidade e o outro é a atividade normalizada. Se todos os clusters dispararam naquele tempo, Aham. aí seria um a atividade. Entendi. Então é quantos por cento do total dispararam num instante, você Aham. conta e faz a distribuição. Tá, isso é um embaralhado. Aí se você faz isso com um dado real, você chega numa coisa que não é gaussiana, porque Uhum. a estrutura de correlação não trivial que você tem que ter lá para a invariância por escala estar acontecendo, ela
ela resiste a você Legal. agrupar, 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 agrupar. Ela não cai. Você fica com coisa desse tipo assim, Aham. tá? Aí, só para ficar de um jeito mais fácil de quantificar, porque a gente não tem muito, você repetindo, né? A gente pulou fora da teoria e está fazendo um método totalmente fenomenológico. Então, para tentar quantificar de um jeito fácil e prático, assim, o que é que está sendo não ser gaussiano, a gente vai fazer uma transformaçãozinha no nosso dado, tá? Que lembra um pouco PCA, mas não é exatamente PCA. Mas basicamente eu tô pegando os autovetores da matriz de correlação, Aham. ordenado pelo ranking, pela magnitude do alto valor, Aham. certo? E aí eu vou reprojetar o dado em cima nesses autovetores, só que de um jeito específico. Tá, é muito parecido com o PCA, mas enfim, qualquer coisa a gente comenta. Mas espera aí. A gente. Oi? Não, pera- Pode falar. Então, vamos lá. Você tem os seus vários neurônios e os Isso. seus, digamos, quase neurônios, agregados de neurônios, e aí você tem uma correlação entre a atividade dos vários neurônios. Tem uma matriz de correlação que é N por N, né? Isso. Sim. E aí você tem os autovetores dessa matriz, os autovalores, que Isso. são as correlações independentes, né? E como é que eu transformo isso nesse gráfico? Então, aí vamos fazer isso. Na hora que você vai reprojetar, que nem se tiver mais físicos isso disser alguma coisa para alguém, que nem você faz no grupo de normalização do espaço de momentos, Aham. você vai deixar os modos que são menos importantes fora, os mais Sim. microscópicos. Que no nosso caso da estatística aqui são os modos que tiverem valores pequenininhos, eles Aham. representam pouca variância do dado, então eles são os nossos modos mais relevantes. Ok. Então, no lugar de eu, tipo, fazer metade, juntar metade dos neurônios, eu vou reconstruir o meu dado só com metade dos modos. Ok. E depois eu posso reconstruir o dado só com um quarto dos modos. Ok. Depois, um oitavo, etc, etc. Essa figura, a cor mais clara dessa figura, Aham. ela é N sobre 64 modos, então eu estou pegando aí entre 1 e 5%, eu acho, entre 1 e 5% dos modos originais. Aham. Mas então você está fazendo tipo, um outro procedimento de renormalização. É como se fosse a versão espaço dos momentos. Aham. Na verdade, enfim, detalhe técnico, você tem como mostrar que se você não está fazendo, se você tem invariância translacional, você não está discriminando a posição de quem você está tirando a correlação, Aham. você diagonalizar a matriz de covariância é a mesma coisa que você fazer uma transformada de Fourier. Os Ok. operadores viram o mesmo operador. Aham. E aí então isso fica com uma cara de grupo de normalização no espaço de momentos. Ok. Lá o daquele da física estatística. Tá. Tá? Isso faz sentido para mim. Faz, Ah, inclusive tem artigo escrito. A maioria dos resultados não tem muita teoria por cima ainda, por baixo. aham. Mas esse é um que tem. Tem um paper do próprio Bialik, inclusive, com uma mulher que eu não conheço, Aham. Serena Brad, que é PCA meets RG. Ele mostra, tipo assim, parte do RG puramente estatístico, ele vai fazendo, ele mostra que vocês tem como fazer essa renormalização com os autovetores e autovalores. Mas, então, a atividade normalizada, ela é essencialmente o módulo dos coeficientes de Fourier que você obtém. Logaritmo, né? Ela é a atividade das variáveis reprojetadas nesse espaço novo, só que incompleto, né? Porque eu não estou usando todos os Aham. autovetores para ir para o espaço. Tá, E tá aí, bom. claro, você normaliza elas no final para elas terem variância 1. Então, essa variância aí, ela Uma tem. coisa, se Fala. você não tivesse filtrado os modos menos relevantes, como é que ficariam esses gráficos? Sabe que eu já plotei isso, mas eu não me lembro porque já É, faz uns tempos. tá bom.
Mas eu acho que, na verdade, isso é uma coisa meio curiosa, assim. Eu não sei se, até hoje eu não sei, ninguém conseguiu dar muita explicação. Mas a distribuição não muda muito a cara, não. Aham, Às vezes o surrogado, o embaralhado, ele não é muito gaussiano, ele vai virando gaussiano quando você roda a manivela nele lá. entendi. Mas esse, mas esse outro fica essencialmente com a mesma cara, assim. Ok. Tá bom. Tá, eu tenho que pensar um pouco sobre isso, mas continua, por favor. Tá bom. É, Mas aí tá. Tem vários resultados que a gente consegue tirar disso. Eu tô focando só nesse porque eu acho que ele já conta bem a nossa história de encontrar um possível ponto crítico ou não, tá? E aí, essa é a parte um que até aqui é um pouco reprodução do que o pessoal fez com o dado deles e na nossa versão do dado, que é diferente. A parte 2 ela dá uma olhada um pouquinho mais de cuidado em como isso se comporta no tempo. A gente tem um resultado também de 4 anos atrás, de um cara super legal aqui do grupo da gente, agora ele está lá tá no Arkansas, que é todas as assinaturas de criticalidade que o pessoal estudou até aqui, até hoje, assim, elas variam bastante. Enfim, dependendo do setup, dependendo de como você define, ainda não tá uma coisa. Não tem uma metodologia perfeita para isso, eu posso dizer. Uhum. E uma das coisas que importam muito é, é que o seu dado, na verdade, ele nunca está estacionário. Então você geralmente está fazendo várias coisas que pressupõem uma estacionariedade sem ter. E aí o que eles encontraram é que se você rastreia qual é o estado, o quanto que o sistema está variando no momento, e eles fazem isso de um jeito é bem barato, assim, eles estavam tentando encontrar um parâmetro de controle, na verdade. Eles pegam um coeficiente de variação, que é literalmente só o desvio padrão sobre a média da atividade somada do dado, tá? Então, se você pega um dado, por exemplo, um dos ratos da gente, ele tem uma cara mais ou menos assim, dos minutos, Aham. o tanto de variabilidade dele vai subindo e vai descendo. Hum. Você não tem controle sobre isso, né? E aí, pra gente ver como é o jeitão a rede tá, que os neurônios estão, né, em cada momento, ó, o preto é uma variação bem baixa. Ele tem variação baixa porque tá todo mundo meio disparando e não disparando de forma mais ou menos descoordenada. E aí Aham. você vai subindo, subindo, subindo. Com um coeficiente de variação muito alto, você começa a ver essas listas brancas aí, né, que são mais silêncio. Aí tem a lista branca. Aí depois todo mundo dispara mais ou menos junto. Depois silêncio. Depois atividade. Assim vai. E aí, o que que a gente... Aí a gente fez, beleza. Vamos tentar ver o que é que acontece com as assinaturas desse método quando a gente olha ao longo desses tempos menores, né? E aí eu fiz um gifzinho pra gente poder ver, que aí basicamente você vê que na hora que o dado desce muito em variabilidade, aquele estado mais descoordenado, você perde as assinaturas de criticalidade que você tem. Você Aham. volta para gaussiano. Quando você passa de um certo limiar, elas aparecem. Mais ou menos, mas aparecem. E quando você baixa, você perde elas. Tá? E aí, enfim, para poder ver isso numa figura só, eu peguei essas linhas pontilhadas, fiz alguns percentis, tirei a média da distribuição nesse percentil e vou colocar por ordem de variabilidade, não por ordem de tempo. Tá? Uhum. E aí botei um por cima do outro. Por um acaso eu esqueci do código de cores, mas tudo bem. Os pretos são as variabilidades mais baixas. E aí quando vai ficando mais claro, são percentis com a variabilidade mais alta. Aham. Você vê que ele vai saindo da gaussiana meio continuamente, assim. E vai aumentando e tem um limiar. Inclusive esse é o exemplo de um rato, mas surpreendentemente esse limiar foi muito mesmo para todos eles. Quando você vai chegando em 0,7 por aí, perto do 0,7, a curtose que você mede, que é basicamente o quarto momento, é o quanto você está, né, Uhum. distorcendo, espichando essa gaussiana, ele decola
e ele sai, que é a nossa assinatura de criticalidade. Você chegar no formato que não é gaussiano, Uhum. tem curtose. Então, E a aí, curtose é o próximo depois da variância, né? o skillness é o próximo. Como é skillness em português, meu Deus? Pois é, por que você não usou skillness e usou curtose? Porque já tem um outro resultado, tem um outro paper que ele usa curtose para o caso teórico. Esse paper do caso teórico, Aham. ele menciona só curtose, e aí eu fiquei meio, tá, eu não saberia, eu não sei se eu saberia interpretar o skillness. Eu posso plotar também, eu cheguei a plotar em algum momento. Aham. Mas aí Assim, minha pergunta é um pouco mais geral do que essa, porque assim, se no caso gaussiano, como você está no log disso, você vai ter essencialmente a média, a variância e todos os momentos superiores vão ser zero, uma flutuação em volta do zero. Então, a sim, princípio, qualquer momento superior acima da variância que não seja. é, é, Ah, não, espera aí, não, isso é falso. Se a média não é zero, você vai ter. Talvez seja isso a razão. Você vai ter um skillness, mas o skillness não é, é, necessariamente vai. É porque é um momento ímpar, né? não, E peraí, aí mas é isso que eu estou dizendo. não O vai. skillness ele vai ser uma função da média e da variância. Sim, Agora, a sua curtose vai ser zero, de qualquer maneira. Então, talvez sim, seja essa a razão. sim, Mas uma coisa que dá para fazer é pegar o excesso de skillness, quer dizer, qual que é o skillness em excesso à gaussiana que tem a média variância que você obteve. sim. E tem um procedimento diagonal, que é uma coisa parecida com diagonalização de Gram-Schmidt, eu acho, onde é que você consegue calcular os componentes independentes dos momentos superiores em relação à gaussianidade. Então, assim, é um teste de não gaussianidade que tem vários componentes, tem infinitos componentes, na verdade. Sim. Né? Estou imaginando que talvez a gente consiga construir um indicador que seja mais robusto, mais informativo do que a curtose nesse sentido. Sim. Eu usei a curtose mais no espírito de usar uma coisa barata, Aham, porque como a gente não tem muita informação do que significaria qualquer forma que não fosse gaussiana, aham, aí, sabe, pelo menos nos primeiros problemas, não era uma questão saber, por exemplo, qual é a forma exata. Essa é um bom próximo passo, assim. aham. Tá, a forma exata que a gente está chegando para essa distribuição, ela quer dizer alguma coisa, sim ou não, Sim. sabe? Por enquanto que a lição de moral era só a criticalidade estar numa forma não gaussiana, Aham. com a curtose eu meço se ela é não gaussiana. Mas assim, Entendi. mas com certeza, tem vários jeitos mais robustos para de você medir se você não está sendo gaussiano. Mas aí enfim, eu tô bem no final já. Eu acho que para mim a lição de moral assim de ter feito esse projeto é que na comunidade de criticalidade, o pessoal ainda não tocou muito nesse assunto assim, Aham, no sentido de tipo é uma grande busca pela criticalidade, quando eles acham criticalidade, se publica criticalidade, mas a gente tá vindo aqui estão vindo os indícios, e eu acho que esse aqui eu achei meio forte, porque você consegue fazer isso com todos os bichos sempre. E às vezes você aham, passa horas num estado que você não tem assinatura nenhuma. Mas depois você aham. volta, sabe? Sim. E aí, pra mim, esse trabalho meio levanta a bola de, beleza, a criticalidade é muito legal, tem muitos motivos bons pra gente ter ela, mas aparentemente tem horas que você tem horas que você não tem. O que é que isso significa? Eu tô perguntando, eu não tô respondendo, eu não sei a resposta. Tá bom. Mas assim, eu acho que esse é um resultado que cutuca um pouco cutuca essa questão assim um pouco, assim, sabe? Aham. E aí, enfim, a conclusão é isso, né? A gente consegue encontrar
Aqui eu só estou mostrando as distribuições, mas você consegue medir uns expoentes e tem outras medidas para você para reforçar a mesma narrativa. A gente consegue fazer elas num dado, inclusive dados diferentes. Eu já cheguei a fazer isso com ressonância também e também funciona. Ah, vou falar daqui a pouco disso. E só que tudo isso está sujeito à escala mais curta temporal assim do estado que o sistema está, Uhum. certo? Tá. E aí, bom, coisas que poderiam ser feitas daqui para frente, né? O primeiro é um que na verdade eu já fiz, vem aí no futuro lá, é a colaboração com o pessoal lá de Amsterdã, que eles têm os dados do projeto do Connectoma, então é centenas e centenas de dados de ressonância. E a gente está comparando o resultado desse método com um dado clínico, com as características das pessoas que a gente tem, que eles têm lá. E, assim, um que seria, pelo menos para mim, eu sinto que seria muito legal, é você tentar achar mais conexões teóricas entre esse método que é massa, porque você consegue aplicar em qualquer dado, em qualquer coisa, sem precisar ter modelo nenhum, mas por outro lado, na hora que você joga fora o modelo e a teoria, você também joga fora o significado dos resultados que teriam para aquele modelo, pela teoria, assim, né? Então, sei lá, de repente conectar essa distribuição com a distribuição teórica que você conseguiria tirar do RG normal, enfim. É uma coisa que você acha que seria interessante. Não Daniel, consigo. você pode falar um pouco mais sobre como funciona isso, imagem de ressonância? Eu fiquei um pouco perdida. Que tipo de imagem? É fMRI, a gente pega a série temporal dos voxels. No meu caso, eu simplesmente peguei o Atlas que tinha mais voxels, porque eu preciso de muitas unidades, né? Então tem um lá que tem 1000 e tanto. E a gente repete o procedimento. Você pode. Eu escolhi binarizar, então você pode, sei lá, você vê quantos desvios padrões aquele voxel tá variando da média dele, sabe? Na verdade, você pegou é, uma coleção de voxels, né? Porque os atlas dividem em regiões. Ou você pega cada voxel individual, porque aí tanto faz o atlas. Não, eu pego todos os voxels Ah, tá. do Atlas e aí eu vou fazendo esse procedimento de juntar os pares que nem eu fazia tendo neurônio, só que agora eu tenho voxels. Então Entendi. tem uma análise de dados aí, um pré-processamento para você poder deixar no formato que faça sentido, mas o princípio é essencialmente o mesmo, assim, tá? É, bom, eu tenho, bom, algumas coisas que eu preciso falar. Mas, desculpe, Fernando, você terminou? Porque. Não, terminei. Tá. Olha só, deixa eu tentar fazer menos perguntas que eu costumo fazer, porque senão eu vou te monopolizar demais. Acho que tem muita coisa legal que você falou, que é relevante para muita gente aqui, em particular para o Matheus. Então, eu vou terminar com o projeto do Matheus, mas deixa eu começar com uma coisa que você falou logo no começo, que você estava falando de um argumento de plausibilidade de por que que você acredita, ou as pessoas acreditam, que a atividade cerebral ela tem que ser crítica. Você pode voltar lá? Acho que é o seu segundo ou terceiro slide, né? Que você fala que se você tiver além da criticalidade, você vai estar com uma hipersensibilidade, você vai ter tipo um equivalente a um episódio epilético, e se E, você tiver aquém dela, você vai ter uma atenuação do seu sinal vai ser amortecido, né? Então, na criticalidade, você tem uma espécie de avalanche, quer dizer, as avalanches são críticas, você tem um sinal que se perpetua sem nem desaparecer, nem e, então, assim, tem várias coisas importantes aí. Uma delas é uma que você talvez não mencionou diretamente, mas que está implícito aí, que é o conceito de criticalidade auto-organizada. Porque sim, se o cérebro está no estado crítico, ele está no estado crítico por acidente. Então, tem algum tipo de processo que empurra ele para essa criticalidade. No caso da sim, pilha de areia, o processo, o que empurra ela para a criticalidade é o grão de areia caindo em cima da pilha a uma taxa constante pequena, né? E isso e, vai
vai criar uma pilha que eventualmente vai ter uma inclinação crítica e uma distribuição de tamanho de avalanche que não tem escala característica. Certo. No cérebro, o que seria esse mecanismo, o driving mechanism, o mecanismo que força a criticalidade? Olha, tem algumas opções, tem alguns candidatos. Acho que uma primeira coisa que vale a pena mencionar é que, para ser curto, eu falei de criticalidade no sentido de avalanche, mas Aham, tem pelo menos uns dois candidatos que as pessoas até então dizem que podem estar acontecendo concorrentemente, assim. uhum. Além do de avalanche, tem um de Edge of Chaos, sabe? Tipo, na beira do caos. É o do E tem Stuart uma Kaufman, outra mas é aquelas que, ideias do Stuart Kaufman. é, que tem, que Tem tem outras vantagens relacionadas, assim. só para lembrar, porque a gente falou disso no nosso curso, são sistemas dinâmicos em que você está muito próximo daquela transição entre a duplicação de período e o regime E- caótico, né? Então, assim, de alguma Isso, forma você se mantém com o coeficiente exatamente naquele limite que a gente viu, por exemplo, no caso do modelo logístico. exatamente. É uma coisa que você consegue ir atrás pra gente também olhando para a covariância do dado. Aham, Você pode ver o tamanho do maior do valor baseado nos correções de escala, etc, etc. Também é outra coisa que dá para medir. É uma coisa que, na verdade, eu já medi também, mas enfim, tem um bolo de resultado aí que você deixa pra lá. Mas enfim, voltando para a pergunta de fato. aham, Se você pensar, por exemplo, em criticalidade de avalanche, você pode pensar, por exemplo, como um balanço de excitação e inibição. aham, E aí, um candidato para modular o balanço de excitação e inibição pode ser algum neuromodulador uhum. que alguém que souber mais de biologia do que eu pode dar um exemplo bom disso. Mas eu consigo falar de um jeito abstrato, mais genérico, assim, de tipo assim, você pode ter um neuromodulador que controla a excitação e inibição de forma Aham, a, a manter fazer a criticalidade ser auto-organizada, né? entendi. Porque assim, o truque de fazer criticalidade organizada é fazer ela se auto-organizar sem fine-tuning. Né? Tipo, Claro. é alguma coisa que não. Senão você tem que postular algum mecanismo meio tipo que um Delmon de Marx, alguma coisa que exige um conhecimento detalhado do microestado do sistema, e isso daí é meio que desvirtuar o seu procedimento todo. Né? Mas repete, desculpa, Eu estou chegou uma falando mensagem. que quando você tem fine tuning, você, você precisa de algum tipo de mecanismo regulador que precisa saber o estado detalhado do sistema como um todo. Sim, Você já não tem tanta auto-organização assim, porque essencialmente o sistema de controle tem que ser tão complexo quanto o sistema em si. É uma coisa é, parecida com o demônio de Maxwell. sim, sim, Então, assim, é, é, acho que pensar no mecanismo é uma questão crucial aí, porque é o que torna isso plausível. Quando a sim, gente sim. fala que o caso crítico é o para onde corresponde ao córtex, tudo bem, isso faz bastante sentido. Mas como que o córtex se mantém nesse estado crítico? E isso é, para mim, altamente não trivial. Sim, sim. É, é, isso volta um pouco para o que eu falei agora no finalzinho, assim, né? Eu, eu acho, eu acho a hipótese uma coisa muito bonita, assim, sabe? Aham, Mas eu sinto um pouco, quando eu entro na literatura, que parece é meio um Moby Dick, assim. Os caras estão lá caçando a criticalidade a qualquer custo, assim. aham. E acho que isso realmente não é uma coisa que é tão atacada assim na literatura. Tipo isso, É, beleza. A gente é, precisa do mecanismo. Tem modelo, tem muito modelo aham. para isso. Mas, Mas não necessariamente tem olha, tanta. esse daqui eu acho que é um excelente exemplo, porque eu já pensei numa coisa, eu já pensei um pouco sobre isso. Mas um excelente exemplo é do caminho oposto que nós físicos geralmente fazemos, que a gente geralmente pensa como é que a gente pode aplicar nossas técnicas na biologia.
E a gente pensa como é que essas técnicas são poderosas, são gerais, sabe? Você pensa esse negócio do Bialek, tipo assim, você faz uma coisa totalmente geral, fenomenológica, super legal. E a gente tem esse arrogância implícita nos nossos argumentos de não ficar pensando muito como é que o caminho oposto pode acontecer, como é que os biólogos podem ensinar alguma coisa pra gente. Sim, sim. E nesse últimos semanas, a gente tem pensado muito sobre um projeto que essencialmente tenta pensar em questões corticais como equipotenciais num campo escalar. Detalhe não importa. O que eu quero falar disso é só o seguinte: é que a gente tem um monte de argumentos que a gente fala sobre a superfície não pode interceptar, e a gente resolve os argumentos com uma analogia empírica, que é tipo, olha, eu posso construir um capacitor com essas formas, então devem existir equipotenciais bem comportadas. Sabe, tipo assim, o fato de existir uma analogia física me garante a existência de propriedades matemáticas que são, a princípio, bastante sofisticadas. Sim, sim. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, não, como é que a gente pode contribuir para os biólogos, como é que os biólogos, a biologia pode ensinar para a gente, eu acho que o que está faltando nessas ideias todas é o seguinte: como é que a gente consegue pensar no mecanismos que um mecanismo pode ser selecionado e construído pela seleção natural? Que eu acho que é o que falta em muito desses raciocínios nossos, sabe? A gente fica pensando em termos de controle, em termos da sua simplicidade matemática, e da sua elegância, e da sua falta de fine-tuning, e da sua naturalidade, mas eu acho que o teste crucial isso é um mecanismo que foi selecionado pela seleção natural. Então, assim, como é que você cria um mecanismo darwinianamente plausível? Isso eu acho que esse eu acho que é o caminho, sabe? Sim. Pensar num mecanismo que é darwinianamente plausível. Não sei se você Uhum. concorda com isso, mas se tem algo a dizer. Eu tenho, eu tenho poucas cartas na manga para dar exemplo, por exemplo, de circuitos ou regiões específicas que Aham, estariam fazendo isso. Mas, sei lá, por exemplo, um que eu acho muito convincente, assim, como por que que isso seria selecionado, né? aham, É que se você olha nesse equilíbrio, inclusive a primeira palavra que está aí na figura C, né, Dynamic Range, aham, se você pensa, por exemplo, o que você precisa para conseguir sentir um estímulo, né, para discriminar um estímulo do outro, aham, você precisa ter uma resposta ao estímulo diferente ao de outro estímulo. aham, Se, por exemplo, imagina que a sua resposta, que nem na psicofísica sempre né? É uma sigmoidal, assim. A sua aham, resposta é um estímulo sensorial, qualquer coisa assim. sim, sim. Ah, você tem um limiar embaixo que você simplesmente não responde. Você tem uma faixa que você está respondendo, respondendo, respondendo. Tem uma hora que satura e não adianta ligar 1 milhão de decibéis ou 1 trilhão de decibéis, você vai escutar a mesma coisa. Né? No caso, talvez você não escute nada, só explodir, mas enfim. Aham, A, uma das coisas de criticalidade que eu acho bem convincentes é que essa faixa dinâmica que você consegue discriminar um estímulo do outro, ela é o máximo quando você está num ponto crítico meio desses como é que chama? Branching process, que você aham, pode tá, propagar o sinal mais ou menos. Esse é um dos resultados que eu acho particularmente convincentes, assim. aham, Então é tipo, se você tem lá o mesmo sistema do mesmo tamanho com as mesmas coisas e ele precisa discriminar estímulos, aham. para mim parece uma ótima ideia para a natureza que você consiga ter ele num lugar que você consegue sentir o máximo de estímulos possível. Olha, tem uns resultados na neurociência que estão muito próximos do que você está dizendo, porque quando você tem que tomar uma decisão entre fazer duas escolhas, você tem um loop de feedback no sistema dopaminérgico, que é equivalente a um sistema tipo um sistema de recompensa, né, de aprendizado por recompensa. E o que o seu striatum faz é amplificar, é como se aumentasse o volume, sabe? Para tentar extrair, para tentar ouvir alguma coisa que tem muito ruído. É amplificar a saliência das características dos seus dois sistemas, até que você consiga fazer uma escolha, né? Aham. Então, assim, eu não sei, mas esse talvez seja um possível mecanismo biológico. Você está
fazendo driving o sistema na direção da criticalidade. Sim, sim. Eu não sei se você já viu alguma coisa a respeito. Tá, a última coisa que eu quero falar sobre essa parte aí é o seguinte: a gente está pensando em termos de conectividade aí. Tipo, eu tenho regiões do córtex que estão conectadas entre si, e de certa forma eu estou implicando que existem correlações de longo alcance, Sim, sim. espacialmente, que são preservadas, né? Hum, E isso significa tanto que as correlações existem, que não está no caso subcrítico, mas que elas não são triviais, que é quando está todo mundo fazendo a mesma coisa, que é o caso do supercrítico, né? Então, exato. assim, você tem estados não triviais no meio. Mas uma outra coisa que é um dos grandes mistérios da neurociência, eu acho, é a persistência temporal dos estados mentais. Porque se você pensar no sistema termodinâmico, a, a ideia de que alguma coisa pode estar correlacionada, tipo assim, o meu estado mental hoje, de 10 anos ou 20 anos atrás, eles estão correlacionados entre si, no sentido que eu consigo pensar em mim mesmo com a mesma pessoa, sabe? Eu posso, talvez, se eu encontrar com você daqui a um ano, eu posso continuar a conversa que a gente teve antes. Tipo, isso é altamente não trivial. Um sistema dinâmico como é o cérebro tem essa persistência absurda ao longo do tempo. Então, assim, não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre a criticalidade como mecanismo de preservar correlações temporais, não só espaciais também. Eu não sei te dizer nesse sentido específico de memória, porque memória é um negócio que acontece muito na escala de anos. Elas acontecem em várias escalas, não é só de anos, mas sim. Não, mas tá. Em escalas mais baixas faz sentido, assim, Aham, sabe? Tipo, faz sentido, mas aí quando você afasta muito, muito disso, aham, eu não saberia mais dizer se o mecanismo para explicar ainda seria o mesmo, assim, sabe? aham. É tipo, se alguém chegasse amanhã e publicasse, olha só, o cérebro tem esse circuitinho aqui que guarda sua memória que nem numa bateria. Eu ia Aham. dizer, ok, eu acredito. Nessa escala de tempo, eu realmente tô um pouco longe, assim. Talvez isso seja relevante para escalas mais curtas, que é escalas mais curtas do que o tempo de plasticidade sináptica, de memória de curto prazo. Porque, de fato, a gente consegue imaginar que, tá bom, se você codificou uma memória nos pesos sinápticos, isso pode ser uma coisa que pode ser preservada por muito tempo. Mas isso acontece numa escala que pode variar da ordem de minutos, horas, dias, né? Sim, Mas assim, a gente tem uma persistência na ordem de segundos que ela tem que ser preservada de alguma forma dinâmica na atividade neuronal, sabe? sim. E talvez isso seja uma coisa que explique essas escalas, você tem razão. Não as escalas mais longas, que provavelmente recrutam mecanismos diferentes. A gente vê isso na neurociência. Você tem memórias de curto, médio, longo prazo que usam, digamos, mecanismos diferentes. E você tem um sistema de transição de onde que algum tipo de memória ou é esquecida ou é gravada no próximo nível, né? Então, assim, nesse momento, quando eu estou falando, eu sei qual que é a próxima palavra que eu vou falar na minha frase. Essa é a memória de um prazo muito curto. E daqui a, sei lá, um minuto, eu vou lembrar da conversa que a gente está tendo nesse momento. Mas daqui a uma hora eu vou lembrar do conteúdo que você me disse. Não vou lembrar da palavra exata ou do fluxo exato da conversação. Então, assim, a memória existe em várias escalas e os mecanismos neurais em que elas são armazenadas são diferentes. Então, acho que você tem razão. Talvez as primeiras escalas, onde a memória tem que estar, de certa forma, preservada na atividade neuronal e não nos pesos bioquímicos das sinapses, talvez seja onde essa criticalidade, esse estado crítico possa ajudar a explicar. E também, assim, se isso estiver acontecendo de alguma forma mais ou menos hierárquica, Aham. tem alguma seleção para você passar a memória curta para essa vale a pena ser uma memória um pouco mais Isso. longa. Aham. Uma coisa que você vai selecionar para você ir mudando a escala de tempo várias vezes e hierarquizando várias vezes, de Aham. forma que sem saturar o circuitinho que você tem, eu não faço a menor ideia teoricamente falando, mas tem um pouco de cheiro de tudo que tem essa meio, sabe, muitos degraus de hierarquização e Aham. autossemelhança e tal, tem cheiro
de criticalidade também, assim. Apesar de que aí, nesse caso, a gente tá conversando bem longe já, eu já não sei Aham. mais falar com precisão de... Pois é, eu não sei em quantas escalas espaciais e temporais a criticalidade é preservada, sabe? Se você não tem um outro mecanismo que é totalmente distinto, talvez tenha várias criticalidades, sabe? Um outro mecanismo que você passa de um mecanismo para o outro, Sim, sim. sabe? Mas O eu não outro, sei. o Seria como outro, se. Fala. a outra criticalidade mais famosa que a galera estuda, que é da transição para o caos, talvez Aham. ajude um pouco nisso que você está falando, no sentido de você imaginar essa figura aí do... Ela literalmente existe, é a figura D do espelho. Aham. Se você imaginar esses três cérebrozinhos, Aham. a versão para o caos da transição é você tem uma coisa estável, que dois estímulos próximos, dois estímulos parecidos, eles convergem para a mesma trajetória. Aham. Você teria o caos, que dois estímulos parecidos divergem exponencialmente. Aham. E a beira para o caos é você consegue codificar, tipo, dois estímulos parecidos fazem trajetórias suficientemente parecidas, mas não iguais. Entendi. Tipo, em termos de. Bom, não é em termos de coeficiente de Lyapunov, que ele só existe no regime caótico, mas seria algo que o regime de Lyapunov fosse o lado direito do seu diagrama, coisa assim. É, isso, isso. E aí, Hum. nesse ponto, parece um jeito bom também de você, por exemplo, como é que eu posso dizer? Sequenciar estímulos parecidos, sabe? E ir colocando Aham. eles. Não fazer É, todos convergirem para a mesma resposta, nem virar bagunça, assim, sabe? Entendi. É uma opção também. Mas, então, assim, você poderia pensar isso como termos de medir periodicidade. Tipo, você tem um atrator que é um período 8, depois 16, depois 32, 64. Você consegue ver uma coisa assim nas suas séries temporais? Tipo, a periodicidade está associada ao regime subcrítico, e aí, à medida que o período vai aumentando, você começa a se aproximar do regime crítico, alguma coisa assim? Eu nunca vi ninguém buscar por esse lado. O pessoal geralmente busca, ele vai atrás da versão transformada. Eles olham para autovalores e autovetores Aham, covariância e você tem como baseado na distribuição, na largura da covariância e no tamanho do seu sistema, aham. você consegue ter uma estimativa de qual seria o valor crítico para um alto valor para ele Aham, cair no caos, assim, sabe? entendi. Então é tipo, se os autovalores vão cruzando os limiares que Ah, eles têm, tá, faz sentido, assim. aí são modos que ficam estáveis. E aí você vai ficando caótico porque vai todo mundo ficando estável, sabe? Peraí, tá bom. Eu não sei fazer uma conexão, eu nunca fiz uma conexão direta disso com o cálculozinho que a gente aprende a fazer e tal, mapa logístico e tudo mais. Aham. Mas, enfim, eu não acredito que deva ser uma coisa totalmente independente, né? Acho que não deve ser. Pois As é, cara, eu pessoas já devem ter tido as ideias tô separadas, assim. pensando assim, como é que isso funcionaria? Legal. Tá, então deixa eu continuar só para a última coisa que eu quero falar, só para já passar a bola para o projeto do Matheus, que o projeto do Matheus é o seguinte, eu te falei dele um pouquinho, mas imagina que você tem uma medida bem mais coarse-grained que a sua. Você tem EEG no humano com eletrodos na cabeça, não enfiados lá dentro. Então você tem um número da ordem de 2 elevado a 4, 5 no máximo, né? De eletrodos. Assim, eu não sei o quão factível seria fazer esse procedimento de coarse graining que você faz, porque o nosso 2AN, o N é muito grande. Mas o que a gente estava pensando é o seguinte: existe uma série de trabalhos que tratam esses temas como os sistemas termodinâmicos e procuram encontrar os microestados desses sistemas. Então, assim, você tem uma série de microestados e você tem uma probabilidade de transição entre eles. É o que as pessoas definem. Mas, para mim, e para o Lucas e para o Matheus, isso não tem cara de ser um microestado, porque você não tem algo que. Como é que fala? Você tem, eles são estados, eles são mesoestados.
É um troço do EG inteiro que tá ali, né? Pois é, você tem uma série de configurações microscópicas possíveis que vão dar origem a potencialmente o mesmo sinal, né? Então, assim, uma coisa que a gente queria fazer é tentar bolar uma maneira de fazer uma espécie de, pelo menos estatisticamente, eu sei que não dá para fazer isso exatamente, porque é um semigrupo, não é um grupo, mas é reverter o fluxo do grupo de renormalização. Então, usar algo, por exemplo, como as leis de escala que você obtém, para pegar esses mesoestados e dizer alguma coisa estatisticamente relevante sobre os microestados que vão gerar ele. Então, vamos supor que esses mesoestados que a gente está fazendo, eles vêm de algum tipo de procedimento de coarse graining e tentar falar alguma coisa sobre estatísticas dos microestados que vão estar coarse grain neles, sem ter acesso aos microestados. Deixa eu passar também. Você quer fazer uma coisa tipo, você tem uma medida, aí Aham. você consegue fazer seu coarse grain até uma certa altura, você quer saber o micro, aí você extrapola essa linha um ponto para trás. Isso, 1 ponto, 2 pontos ou muitos pontos para trás, algo assim. Porque as escalas que você tem, se eu comparar o cérebro do rato com. Porque os eletrodos que você tem, eles vão lá dentro, tem vários. Eles, tipo assim, tem vários pontos. Eu não sei como é que se chama isso. Cada eletrodo tem vários pontos sensíveis, né? Mede vários campos diferentes. Então, assim, essas escalas são muito menores que a gente vai ter acesso, mas, por outro lado, a escala em que a gente tem acesso, da ordem de dúzias, também está incluída nessa sua lei de escala. Sabe? Então, assim, o equivalente para o rato, ou pro camundongo. Então, assim, faz sentido supor que a sua lei de escala vai ser válida também para os nossos casos. E aí eu queria ver se a gente consegue pensar em alguma maneira de fazer o coarse grain em reverso. Sim. Esse coarse E grain, será que. fala. Não pode dizer. Eu ia falar que talvez fosse interessante se a gente conseguisse conectar esses dois tipos de dados também. A gente tem o dado do EEG e esse dado Aham. micro que são os eletrodos enfiados de fato no cérebro, entendeu? Sim. Sim, Que é o EEG intracraniano. sim. Seria interessante se a gente conseguisse fazer essa conexão, porque aí a gente teria tipo uma validação, de certa forma, né, Pô, seria dessa. massa. Eu Pois não é. sei, assim, o fato disso ser um rato e não Aham. uma pessoa Pois é. vai interferir. Mas, assim, talvez até em escalas mais próximas, dá para fazer EG ressonância, por exemplo. Aham. Ressonância eu tenho feito, sabe? Entendi. Então, Ah, fala. tem pessoas que. Será que não tem EEG intracraniano de pessoas, tipo, humanos mesmo, não? Porque eu acho que em algumas cirurgias eles devem usar esse tipo de Eu, EEG. eu não tenho o dado na minha mão, mas se tiver, eu aperto um botão, não preciso nem escrever uma linha de código. Ele faz. Pega a matrizinha, ele faz. Plup, e ele cospe essas figuras. Então, assim. Mas será que a gente consegue fazer isso com. Assim, o negócio do eletrodo, Matheus, é que Ah, você tem o problema do comitê de ética, né? Tipo, você tem que ter alguma razão terapêutica bem é, boa para começar a enfiar eletrodos na cabeça de alguém, né? Então, assim, claro, com certeza. eu acho difícil você ter séries temporais bem comportadas dessa forma. Assim, eu sei que você tem eletrodos de É, estimulação, por exemplo, para pessoal que quer voltar a andar com danos no sistema nervoso central, mas é, é, eletrodos para fazer medida, que seria um interesse científico, eu acho difícil a gente conseguir alguém, um comitê de ética eu aprovar. imaginei tipo em cirurgia. Eu Aham. imaginei tipo em cirurgia sei lá, da epilepsia e tal. Aham. Mas o dado também não seria o dado comparável com. Só se a gente tivesse. Não Pois é, sei, que seria um dado assim, o caso complicado, né? ideal é o caso mais difícil de você conseguir fazer, que é tipo assim, pegar uma pessoa perfeitamente saudável e Sim, colocar os eletrodos e verificar o que acontece com exatamente. ela por mais tempo possível, né? Sim. Mas uma coisa que talvez dê para fazer seria rodar isso com os dados de EEG que o Lucas tem. Os dados de EEG para Uhum. o crânio. E supor, o que me parece plausível, que esse dado é como se fizesse um coarse grain, mas não um coarse grain igual eles fizeram, que é com regiões mais correlacionadas, mas por simplesmente proximidade geográfica, né? Pode ser. Mas você lembra, Sim. Matheus, que alguém sugeriu você fazer exatamente isso que eles fizeram, né?
em vez de pensar no coarse grain em termos geográficos, pensar em termos de correlação de osciladores. Sim, foi o Garcia, lá da UFBA. Pois é, Ele eu acho sugeriu que. que a gente fizesse os sinais de EEG na rede. Tipo, você faz Aham, uma correlação entre o EEG, aí você tem uma rede de conectividade aham, entre os eletrodos. E aí sugeriu que a gente estudasse os microestados, que no caso não são micro, né? aham. Os mesoestados. Os macroestados, os mesoestados, através dessa rede de conectividade, não através da rede de eletrodos Pois é, olha, eu acho que uma localizacionista, coisa que é que. o que a galera faz. É porque isso era aquela ideia que a gente tinha discutido para você tentar fazer como um toy model inicial, né? O que a gente estava falando que O você. Toy Model inicial foi da transformada de Fourier, né? Aham. Era esse que você está falando? A É, gente ia fazer a transformada de Fourier e calcular os coeficientes isso, que a gente estava discutindo no seminário lá da Caroline. da Caroline. Isso, Uhum, né? Pois é, olha só, vê o que você acha uhum, dessa ideia. Porque, como como o Daniel falou, o código está pronto. Tipo, uma coisa que dá para fazer, eu imagino imediatamente, é se você tem as séries temporais das várias regiões corticais, você pode aplicar a análise dele para verificar o quanto que você está. Quer ver, se você obter essas leis de escalas bonitinhas, se você tem um skewness característica, esse tipo de coisa. E na outra direção, supor que cada um desses eletrodos ele é, de certa forma, o coarse grain de microestados menores, porque a gente não tem como fazer isso. Então, assim, a ideia seria fazer isso não olhando conectividade, mas olhando simplesmente correlação. Igual o Daniel fez. Sabe? Você agrupa regiões uhum. que estão mais correlacionadas entre si. E aí, supor que Sim. esse eletrodo que você está medindo, que está medindo uma região do córtex, na verdade, está medindo uma convolução de uma gaussiana bem larga sobre o córtex inteiro, incluindo regiões vizinhas. Então, assim, é uma salada. Mas supor que esse sinal seja um coarse graining, pelo menos semelhante ao que o Daniel fez, correspondente a microestados ou osciladores não independentes, osciladores distintos que você agrupou no seu procedimento de coarse graining. E o que a gente pode dizer sobre eles? Isso faz É, sentido para Uhum. você? uma das coisas Eu que acho que sim. se vocês estiverem pensando com a preocupação de fazer o coarse graining geográfico por correlação, Aham, como dá para salvar, inclusive eu já salvo, aham, quem está se agrupando com quem, dá aham. para fazer uma visualizaçãozinha no final e ver se o coarse graining por correlação é o mesmo coarse graining do geográfico. Ué, Ou, olha que legal. Olha só, isso é uma ideia massa, porque uma coisa que dá para fazer também, muito próximo ao que você acabou de dizer, é fazer um coarse graining geográfico até uma escala comparável à do EEG humano e depois fazer um coarse graining, coarse graining de sincronia, ou correlação, né? E se você conseguir mostrar, por exemplo, que você tem a mesma escala, você está dizendo uma coisa importante sobre como é que você conecta cérebros humanos ao cérebro dos ratinhos. O que você acha disso, Daniel? mas agora, Uhum. Oi? eu não tenho, eu teria que parar para pensar com calma o que essas medidas elas vão significar de uma coisa para o outro, assim, é tipo, por exemplo, sei lá, um dos expoentes eu tiro olhando a variância dos Aham. clusters na medida que eles vão ficando maiores. Aham. Eu posso comparar a variância tipo, será que se eu literalmente misturo espécies diferentes, Aham. eu preciso fazer algum tipo de normalização da variância para ver se ela escala normal? Porque não, sabe, tipo, Eu ou sei. eu, ou É, eu, é, sei lá, é, eu processo acho que dado da assim, mesma forma, não a sei. melhor chance que tem de obter algum tipo de invariância seria em expoentes, né? Tipo, você conseguir algum tipo de expoente, é, 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 mas uma coisa que seria interessante, que talvez você consiga responder até só usando os dados do ratinho, é o seguinte: a gente imagina que neurônios próximos são provavelmente mais conectados que neurônios distantes.
Então, provavelmente estão mais correlacionados que neurônios distantes. Isso não é uma regra universal, mas heuristicamente faz sentido. Aham. Então, um coarse grain geográfico tem que ser pelo menos correlacionado com o coarse grain por correlação. Sim, sim, sim. Então, você já tentou fazer um coarse grain geográfico dos seus dados, os mesmos dados, e ver Não, se você consegue você obter alguma coisa que é pelo menos aproximadamente o que você obtém no outro caso? nunca fiz, mas apareceu um argentino no meu post em Ouro Preto. O Aham. cara que fez, eu esqueci o nome dele agora, mas foi o cara que apresentou a palestra do flocking de passarinho e tal. É o que alvo? Não, não é o Dante Calvo, não. Aham. Ele trabalhou com isso também, mas era um cara que apresentou agora, semana passada mesmo. Eu lembro do seminário, não lembro quem que foi. Sim. Enfim, esse cara, ele chegou no meu post, ele disse que ele fez isso e ele disse que era mais ou menos parecido. É? Ué, É. isso é uma coisa que você consegue fazer fácil, Médio. Sim. né? Não, é só Sim. porque assim, eu acho que seria, primeiro, até do ponto de vista só dos seus resultados, seria uma coisa interessante de Sim. saber. Porque se você confia que os resultados dizem algo importante sobre a atividade cerebral, quer dizer, que é o fato de você ter essa curtose ser um indicador de que você tem uma correlação não trivial entre esses assemblos de neurônios, então, mostrar que isso corresponde aproximadamente à proximidade geográfica é tanto uma medida de validação quanto uma maneira de dizer que o cérebro, de alguma forma, é otimizado. Quer dizer, se você vai fazer um wiring, passar uma fiação, faz sentido colocar os componentes mais conectados entre si próximos uns dos outros. Então, assim, de certa forma, você está dizendo que o seu cérebro está sendo selecionado pela seleção natural para fazer uma fiação eficiente, Sim, né? sim. As de longo alcance são as inevitáveis, né? Não são. Pois é, aquelas que você não consegue não prescindir delas. Ué, olha só, isso me parece um projetinho interessante, porque se você fizer isso com os seus dados e mostrar que existe uma correlação, isso é uma coisa que é muito útil para o trabalho do Matheus, porque como o trabalho do Matheus ele não pode fazer isso, porque ele não tem acesso, não, nas escalas menores, porque ele não tem acesso a dados digamos, subeletrodos, mostrar que a coisa que ele pode fazer é uma aproximação razoável da coisa que ele gostaria de fazer é algo extremamente útil também, Uhum. né? Sim. E aí depois a gente pode pensar uma maneira de conectar os dois dados, né? Fazer um coarse grain misto, né? Um coarse grain que vai sendo geográfico até um certo ponto e depois correlacional até daí para frente. Sim. Para Ué, cara, você chegar na escala do EG, você misturar, né? você topa fazer um projetinho assim, cara, com a gente? Ah, claro. Vamos. Ué, vamos tentar. Assim, o Matheus, no momento, ele tá atolado com o curso, então eu não quero que ele faça mais nada além do que ele está fazendo. Mas, na medida que você tiver tempo, se você conseguir repetir as suas análises para proximidade geográfica e fazer uma comparação, isso seria um bom ponto de partida para a gente pensar nesse projeto. Como é que tá o semestre, Matheus, aí? Como é o seu tempo? O seu curso dura quanto É tempo? que ele está fazendo um curso com um professor que é super carrasco, sabe? O cara é um psicótico, fica falando de coisas de relatividade no meio do curso sem nada a ver. Então ele tem que focar no curso, mas eu acho que esse trabalho dele, quando é que o cara pediu para você entregar mesmo? Eu acho que é o dia 20, né? Você está falando? Hein, Matheus? Isso Pois aí. é, Dia pois é, 20. depois que você entregar o projeto no dia 20, aí a gente pode pensar em talvez fazer alguma coisa nessa linha. Tá. Não, massa. É bom porque eu me organizo também. Ué, legal. Ah, tá. Toda vez. Isso tá acontecendo de repente com muita frequência, assim, sabe? O quê? Eu passei o final da pandemia até o finzinho do ano passado, meio numa caverna, Aham. rodando essa coisa assim, sozinho, de vários jeitos. De repente todo mundo resolveu pegar pra. Ué, isso é ótimo. Aí eu tô administrando, não é ótimo, mas aí. Tá. Eu vou. Eu vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês agora. Vou mandar um e-mail pra gente Tá. no contato. O Matheus passa o e-mail também. Uhum. E a Eu gente vou se mandar organiza. para você aqui o e-mail do Matheus. E aí, olha só, aí você me fala como é que você está de tempo, em que escala de tempo você acha que a gente consegue pegar um primeiro dado preliminar para a gente brincar com ele. Tá. Assim, eu, assim, chegar um dado pronto na minha mão é realmente apertar um botão. Aham.
dopagem, assim. Então a Tá. gente pode conversar, por exemplo, o que que é o dado pronto para chegar na minha mão, sei lá, por exemplo, qualquer coisa assim. Porque eu também, eu não sei se eu vou saber levar um EG na cara e saber Aham. usar ele do jeito certo, Eu assim. acho assim, para você, eu vou tentar, assim, eu vou colocar o Lucas também, que é o co-PI do Matheus, no e-mail que eu vou mandar. No momento, o Lucas está no aniversário de casamento dele nas Ilhas Canárias. Então, assim, ele não pôde participar do seminário, manda abraços e ele vai assistir depois que eu subir ele. Mas é uma pessoa com quem você vai conversar também. E ele certamente tem esses dados. Então, assim, talvez ele possa te mandar alguma coisa que esteja formatada de uma maneira que é só você apertar um botão e ver o resultado, Não. porque aí a gente pode ver, né? Imagina se ter uma lei de escala semelhante, seria uma coisa legal. Quantos eletrodos, mais ou menos? Eu acho que são 64, 60, alguma coisa assim, né? Depende da configuração, né? Tem de 32, ou tem de 32, 64, 120 e tantos. Aham, Depende da touca de eletrodos que você tem. entendi. Bom, Esse são duas complicações aí. Um, o número de eletrodos, e outra, o fato que o eletrodo ele pega uma região que tem overlap com os eletrodos vizinhos. Então, assim, Uhum. ele, igual eu falei, ele não é uma região geográfica definida, ele é uma convolução gaussiana, essencialmente, de uma parte do córtex que está centrado no ponto de contato do eletrodo. É, mas, cara, eu acho legal, a gente pode pensar alguma coisa nessa linha, porque o que você acha, Matheus? Eu achei massa, é uma boa ideia. Seria bem legal tentar conectar essas coisas. Eu acho que esse é um excelente candidato ao mecanismo que a gente vai fazer para conectar os microestados não observáveis, né? Uhum. Legal. Sim, eu já que era o que cheguei, a gente estava buscando, né? É. Alguém tinha feito um comentário aí que eu perdi. eu achei que tinha parado, eu comecei a falar sem querer, eu não escutei isso aí. Hã? Tem uma última coisa que eu quero perguntar para você. Você pode voltar, acho que são os dois slides. Eita, eu tô Você já passou do que você falou pra gente. nos bônus, né? Você queria o quê? Já estava na fase. é, não, vai mais pra frente. Eu tenho que lembrar que eu ia te perguntar. Mais um. Não, para trás. Não, é esse aí. Tipo, você claramente tem dois regimes aí. O regime que você tem, o regime gaussiano e o regime não gaussiano, Isso. né? É, assim, você consegue associar esses regimes não gaussianos a algum tipo de, eu não sei, inatividade ou desatenção, alguma coisa assim no cérebro do ratinho. E esses regimes em que você vê abaixo, eles correspondem sempre ao caso subcrítico. Sim, sim. O CV baixo, todos os bichos que a gente pegou sempre são, inclusive, estranhamente, bem no mesmo ponto de CV. É Aham, sempre o subcrítico. Agora a gente não tem muito para comparar. Eu nunca peguei dado envolvendo comportamento. aham, Já peguei, eu já peguei a ressonância, que o cara não está fazendo nada. aham, Esse rato está anestesiado. Esses são anestesiados. E eu peguei acordado do Neuropixel, que também não estava fazendo nada. aham. E- Pois é, é, você Você tem alguma ideia de como é que você pode produzir uma coisa semelhante para o estado supercrítico? E como é que seria o gráfico da direita nesse caso? Eu imagino que seria Gaussiana de novo. Imagino não, seria Gaussiana de novo. Pois é, então você sai da gaussiana, passa pelo estado. o- Cara, isso daí talvez seja uma demonstração bem forte de que está no caso do caso crítico, porque, assim, de forma puramente fenomenológica, você tem a transição em dois tipos de estado, estado gaussiano e não gaussiano. Isso. Tá? Agora, por que que o não gaussiano corresponde ao estado crítico? E aí seria legal você mostrar que, tipo assim, você faria alguma coisa, você sai do gaussiano, passa para esse caso e volta para gaussiano. Isso eu acho que é uma evidência mais forte de criticalidade, ou pelo menos de Não, algum, de algum ajuste, né? mas calma, porque no caso, assim,
esse dado específico, a variabilidade dele estava baixa, subiu e desceu. Isso. Mas o baixo é tipo assim, pode ter um rato que tem rato que passou, sei lá, 2 horas num CV bem baixo, ficou lá Aham. galcinha o tempo inteiro, no finalzinho ele subiu e desceu de novo. Não, pois é, mas assim, eu tô imaginando que se você consegue ter algum estado do rato, seja, por exemplo, algum rato que seja, tem uma coisa análoga à epilepsia, por exemplo, em que o Sim, seu CV seja muito alto. Será que você consegue, nesses casos, mostrar que é a curtose? Porque, por enquanto, você é monotônico. Quanto maior o CV, maior a curtose. Mas, pela sua hipótese, deve existir algum tipo de, talvez um CV alto o suficiente, de modo que a sim. curtose comece a baixar novamente. O, a proposta, o pessoal que fez essa ideia de separar por CV a princípio, a narrativa deles foi essa, inclusive. Aham, Eles tinham uma região intermediária, eles faziam com avalanche, né? Que os aham, expoentes funcionavam melhor e o CV muito baixo e muito alto, eles começavam a ficar ruins para as assinaturas. aham. Só que quando eu fiz, só que o nosso e algumas outras coisas depois, ninguém achou esse CV muito alto depois, assim, ficou. Entendi. No fim das contas, acho que a história que ficou foi que a metodologia de contar avalanche, ela só não é tão confiável assim, Entendi. metodologicamente, assim, sabe? Entendi. Mas sim, é possível. Inclusive, eu espero que, por exemplo, uma pessoa, se você medir, se você tirar o seu dado do foco de um ataque, de uma crise epilética, eu espero que fique gaussiano de novo, né? Assim, Pois é, olha porque só, isso é senão uma na coisa legal, porque realidade, você não vai ter esse tipo de dado para rato, mas você também não vai ter esse tipo de dado para humano em alta resolução, igual você tem. Então, se a gente conseguir mostrar uma conexão entre o humano e o rato, isso parece uma coisa quase um insulto, né? Mas assim, mostrar que o humano, como a gente consegue medir, ele pode ser pensado como um coarse grain do que você consegue medir no rato. Aí você pode pegar todas as séries temporais para humanos em várias condições, de dormindo, acordado, fazendo atividade, epiléptico, escambau, o que seja, tomando remédio, não tomando remédio, e aí você pode tentar obter, falar alguma coisa que é geral para redes neuronais, de ratos ou humanos, com as suas leis de escala. Me parece algo que é potencialmente bastante isso é interessante. legal. Agora, não tem epilepsia não tem dado de epilepsia em rato? Eu acho que eu já vi alguém estudando isso. Eu Eu também acho. acho, Eu mas acho que eu. tem. Eu acho Não que sei é como é possível claro, induzir também, inclusive. mas Dá um tudo. choquezinho lá e tal. Eu imaginei que as pessoas literalmente causassem a crise no rato. Eu fico com pena, eu não faria isso. Mas Não, eu tenho certeza que alguém já fez e que está registrado. eu acho que Eu assim. também acho que é feito assim. Será que a gente consegue achar alguma coisa? Depois a gente pode fazer uma busca na literatura, ver se alguém fez. Porque teria que ser não só um rato epilético, por assim dizer, mas um rato epilético com os eletrodos, É, né? e de alguma forma o eletrodo idealmente estaria no lugar que a convulsão está acontecendo, porque Porque o eletrodo aí não mede o córtex todo, né? Que região do córtex está medindo, você sabe? isso é V1, é Oi? córtex primário. Córtex visual primário. Ué, então isso pode ser uma medida de estímulo visual, né? Pode, se você pegar o mesmo protocolo estimulando, Aham, inclusive esse era um outro motivo de anestesiarem com uretana. Aparentemente o V1 não sofre com a uretana. E aí eles tinham outro protocolo antigo, que não serve para mim, mas que envolvia, deixava o rato anestesiado e vendo TV ao mesmo tempo lá. Caraca, meu. E, enfim, Ele estudava começa, lá. ele começa a se parecer com Homer Simpson, né? É, Caramba, vai ser interessante. E quem que fez esses experimentos dos ratos? Esse o quê? Quem que fez o experimento com os ratos? Uma amiga minha daqui, Thaís, Aham, ela, é, ela me deu todos os dados que eu fiz, tudo preliminar, até bater o martelo e dizer, ok, isso está funcionando. aham. E aí, como não tinham tantos ratos com neurônio suficiente,
Aí um professor daqui tem uma colaboração com o pessoal em Braga, em Portugal. Aham, E aí eles têm um protocolo, eu acho que idêntico, alguém talvez possa me corrigir depois, aham, mas eu acho que idêntico para muitos bichos, né? Enfim, aham. tem mais experimentos, mais qualidade, mais tudo. E aí eu refiz com eles. Entendi. O Matheus mandou aqui o Ah, link. eu mandei um artigo aí, eu dei uma pesquisada rápida aqui no Google. Aí eu Aham, encontrei, parece que tem esse eletrodo intracraniano em ratos com epilepsia. Esse aham, dado aí, ou esse artigo aí, inclusive, é discutindo, pelo que eu li assim por cima, é aham, sobre. Eu vi uma imagem também de aquele eletrodo que fica preso na cabeça do rato, sabe? Que é aham. intracraniano, que ele fica se movendo, mas está preso lá. Sim. E aí, em epilepsia, tem essa figura, então eu acredito que seja sobre isso. Eu só não sei se eles disponibilizam o dado, né? Tem que dar uma olhada depois, tá? Você acha Mas que esses dados seriam deve ter. suficientes para você rodar o seu programa, cara? Calma, esse aqui que vocês estão apontando agora ou... Isso. É. Eu não sei se eles disponibilizam o dado também. Eu olhei rapidinho assim, vi uma figura, vi o título e falei, deve ser. E esse Mas artigo tem que dar uma é de pesquisada direito agora, depois. né? Tipo, faz 3, 4 meses. É, Geralmente essas coisas muito recentes, o pessoal começou a usar muito NeuroPixels quando é de eletrodo. E aí é muito bom, porque pega 1.000 neurônios fácil, assim. Aham. Mas tem que ver o que eles usaram. Olha, deixa eu então sugerir um caminho para frente, porque eu acho que a gente tá uma hora boa para a gente encerrar aqui, porque já tá, Sim, bom, tá uma sim. hora e meia, né? Eu acho que, bom, primeiro eu vou mandar um e-mail para vocês todos terem contatos mútuos. Aí você, na medida que você tiver tempo, você tenta rodar o negócio com proximidade geográfica, ver o que acontece. E uma coisa que talvez você possa fazer, se não for muito trabalho, é falar com essa sua colega e perguntar para ela se ela sabe ou conhece ou tem interesse em obter dados nessas outras circunstâncias. Talvez envolva uma hiperatividade, uma coisa assim, para ver se você consegue mostrar de fato a gaussianidade, no caso é super crítico, né? E aí, talvez mandar esse artigo para ela, não sei se ela tem interesse nisso. Não, ela tá. A gente tá fazendo. Assim, quem programa sou eu, mas a gente tá fazendo tudo bem junto. Ela vai ficar no segundo nome. Se ela te. Agora, o nosso laboratório, ele Aham, morreu na pandemia do experimental. né? Os dados são de 2019. Aham, Talvez em Braga, talvez em Natal tenha como acessar contatos, assim. aham. Mas aí eu tenho que, é menos, enfim, eu tenho que ir atrás e saber, né? Olha, se você achar que ela tem interesse em entrar nessa conversa, pode chamar ela, que eu fico super feliz de ter alguém que tem a prática empírica de mexer com os eletrodos. Sim, sim. É, mas vamos tentar fazer esses dois passos iniciais, então. Vou pedir pro Lucas conseguir algum tipo de dado para você rodar e você ver o quanto que você consegue avançar em fazer a renormalização geográfica para comparar com o que você fez. Tá, tá bom. No, eu acredito que no EG deve ser fácil, né, fazer a parte geográfica. Você deve estar, os É, rótulos de onde ele tá deve ser bem mais fácil, né? eu tem a acho que sim. localização. Mas no caso dos seus Os eletrodos têm a eletrodos, localização. você também não tem uma localização 3D de cada um dos sensores, não? Tenho. Aí, mas não, mas é uma questão que vou precisar falar com ela para pedir o dado bruto para poder ver de qual buraquinho do eletrodo veio aquele spike para poder calcular a posição, pegar a distância relativa e medir. Dá para Aham, fazer. tá. Não vai Mas ser em um dia. vamos fazer isso. Olha só, quando você responder meu e-mail, depois você vê como é que está o seu programação, quantas coisas você tem que fazer, da sua tese e tudo mais. Uhum. E aí responde pra gente, falando, tipo assim, quanto que você acha que vale a pena a gente ter uma conversa de novo. Aí você pode incluir ela também, se for o caso, no e-mail. Massa, massa. Legal. Então tá, gente. Alguma outra pergunta? Desculpa ter monopolizado ele, mas
é muita coisa interessante, eu acho, que tá para falar sobre esse assunto. Eu acho que dá para sair um projeto massa e isso vai ser super relevante para o Matheus. Então, assim, ao contrário, a maior parte dos nossos seminários, esses seminários tem um contato direto com o que a gente está fazendo, sabe? Nossos seminários costumam ser muito, muito diversos em relação ao que a gente faz. Mas nesse tem um contato mais imediato. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não. Não. Então tá. Então, ó, Daniel, muito obrigado por tomar esse tempo para apresentar para a gente. É super legal quando alguém me fala um trabalho interessante. É, eu. Deixa eu parar de gravar.